Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, graças aos quais eu posso dedicar a este canal um tempo em que eu teria que estar dando aulas ou fazendo traduções. Agradeço também aos que ainda se tornarão membros. Hoje, vocês vão aprender algo bem curioso sobre a nossa língua. Como vocês já sabem, o português, assim como as demais línguas românicas, provém do latim. Entretanto, essas línguas têm artigos, mas o latim não tinha. Em português, podemos dizer o vento e a árvore. Em latim, seria simplesmente ventus e arbor. Vocês já sabiam que em latim não existiam artigos? Então, de onde vêm os artigos? No vídeo de hoje, mais para frente, vamos ver como um diário de viagem de uma mulher do século IV nos ajuda a observar a formação de artigos. Ela fez uma longa viagem, indo da província romana da Galécia, onde hoje é a Galícia ou Galiza, e os territórios vizinhos, até lugares como Constantinopla, Jerusalém, Capadócia, Sinai, entre outros. Ela descreve a sua viagem, diz como foi bem recebida por monges em diferentes lugares que visitou e conta suas experiências. Vamos falar primeiro dos artigos definidos, como temos em o vento e a árvore. Eles vêm de demonstrativos, palavras que significavam aquele e aquela. Bem, se você parar para pensar, há casos em que usar um artigo não seria muito diferente de usar um demonstrativo. Por exemplo, a árvore que você me mostrou era enorme. Você também poderia dizer isso assim: aquela árvore que você me mostrou era enorme. Às vezes, há uma diferença clara entre o sentido do artigo e do demonstrativo, quando uma palavra como aquele aponta para algo que um simples artigo não poderia indicar, mas, às vezes, os dois têm o mesmo sentido, como eu acabo de mostrar. E é por causa disso que movimentos no campo semântico dos demonstrativos do latim fizeram com que os nossos artigos surgissem. O curioso é que tem pessoas que acham que as línguas vão sempre se simplificando com o passar do tempo, só porque algumas coisas vão se perdendo. O que elas não sabem é que, à medida que um elemento se perde aqui, um novo elemento surge ali. A gente presta muita atenção no que se perdeu e termina não vendo as coisas novas que se formaram. E hoje ainda vamos aprender mais sobre o surgimento dos nossos artigos. Bem, as línguas estão sempre mudando, mas há coisas bem resistentes à ação do tempo, como as roupas da Insider, sobre as quais a gente vai falar brevemente antes de dar continuidade. Elas têm um custo por uso mais baixo que o de outras roupas. Uma camiseta da Insider, vamos supor que você faça a compra por R$ 159, mas com promoções e com o cupom Glossonauta sempre sai mais barato. Mesmo assim, pegando o valor por cima, vamos analisar. Ela dura pelo menos 2 anos sem desbotar, sendo usada 2 vezes por semana. Isso dá 208 usos, um custo por uso de 76 centavos. Agora, uma camiseta comum de outra marca, de R$ 60, por exemplo, caso você use 2 vezes por semana também e fique lavando para ela se manter sempre limpa, então, em 6 meses, você já consegue notar que ela fica desbotada, o que vai limitar as situações em que você usaria essa roupa. Vão ser 52 usos nesses 6 meses. O custo por uso sobe para 1,15, ou seja, um incremento de 51% a partir dos 76 centavos da Insider. E isso sem contar que a da Insider precisa de menos lavagens e não precisa passar o ferro, o que economiza tempo e dinheiro. E além de durável, é confortável. Eu uso aqui, no escritório e em qualquer situação, como em passeios. Aí estou eu, no meio do mato, mas de Insider. Então aproveite! Acesse a página deles e use o cupom Glossonauta. O link está na descrição e no comentário fixado. E a propósito, eles dão 2 anos de garantia contra desbotamento. Aproveite lá. Agora, voltando aos artigos. Pense na frase que eu mencionei antes. Você está conversando com alguém, se lembra de uma árvore que a pessoa tinha mostrado e diz: a árvore que você me mostrou era enorme. O que o artigo em a árvore está fazendo aí? Ele indica que é uma árvore específica. Nesse caso, uma árvore conhecida pelos interlocutores. Não é uma árvore qualquer, é a árvore. Que árvore? A que tinha sido mostrada. Agora, sobre os demonstrativos. Quando a gente diz aquela, pode ser que a gente esteja apontando para algo. Por exemplo, aquela lá.
né? Pode ser que a gente esteja apontando, mas nem sempre. Às vezes, é só para recuperar algo da memória mesmo. E quando a gente usa o demonstrativo aquela sem estar indicando algo no nosso campo de visão, mas algo previamente conhecido, mesmo que essa coisa não esteja presente no momento, isso não é muito diferente do que um artigo faz. Aquela árvore que você me mostrou era enorme. A árvore que você me mostrou era enorme. Bem, como eu disse, em latim não tinha artigo. Entretanto, se esse uso do demonstrativo como um simples marcador de definição ficasse tão comum e se generalizasse tanto para toda vez que a gente mencionasse algo determinado ou previamente conhecido, então isso terminaria se consolidando como um artigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada em como se dizia aquele vento e aquela ave em latim, no caso acusativo, para ver a transformação que ocorreu a partir do latim até o português. Illum ventum, illu vento, illo vento, illo vento, lo vento, o vento. Illavem, illave, ellave, elave, lave, a ave. Como o artigo termina sendo átono, ficando simplesmente acoplado à palavra que ele determina, fica sujeito a essa forte simplificação, o que termina deixando ele bem pequeno em relação à sua forma de origem. No latim tardio, depois do período da consolidação do latim clássico, mesmo que as pessoas tivessem começado a usar os demonstrativos como artigos na fala, quando escreviam em latim, seguindo a norma padrão, evitavam o seu uso na língua escrita. Entretanto, às vezes deixavam transparecer um pouco da fala popular quando escreviam. Um excelente exemplo é um diário de viagem de uma mulher chamada Etéria, do século IV. Ela fez uma longa viagem, indo da província romana da Galécia, onde hoje é a Galícia ou Galiza e os territórios vizinhos, até lugares como Constantinopla, Jerusalém, Capadócia, Sinai, entre outros. Ela descreve a sua viagem, diz como foi bem recebida por monges em diferentes lugares que visitou e conta suas experiências. E ao escrever em latim, muitas vezes ela deixa transparecer elementos do falar dela, como o uso de demonstrativos com valor de artigo, em casos em que seria mais comum não haver nada no latim clássico. Vamos dar uma olhada. Vocês vão ver aqui um pouco do que ela escreveu. Bem, vamos começar a partir daqui. Interea, enquanto isso, ambulantes pervenimus ad quendam locum. Caminhando, chegamos a um certo lugar. Ubi sex tamen monte Silii interquo sibamus, certo? Isso daqui é o que nos interessa, esse ili. Bem, ili normalmente seria aqueles, mas vocês vão ver que aqui ele tem um valor de um simples artigo. Essa parte aqui, ubi sex tamen monte Silii, seria, literalmente, onde seis, entretanto, montes aqueles. Certo? O latim é uma língua que tem a ordem de palavras bem livre, tá? Então eu vou reorganizar para o português. Isso seria, literalmente reorganizando, entretanto, onde aqueles seis montes, entre os quais íamos, certo? Então, reorganizando poderia ser tamen ubi illi sex montes interquo sibamus, mas vejam que esse illi pode ser traduzido como um simples artigo. Seria, entretanto, onde os seis montes entre os quais íamos, então é basicamente isso. São os seis montes entre os quais íamos. Tá? Não necessariamente aqueles seis montes entre os quais íamos. Aqui a gente já tem o uso do demonstrativo em que ele poderia funcionar como um simples artigo, e ele funciona. Mas continuando, só para vocês saberem do que ela está falando, né? Ela fala que esses montes aperiebant et faciebant valem infinitam, que aqueles montes se abriam e formavam um vale infinito. Então, ela está descrevendo, né, como ela ficou maravilhada com o que ela viu. Caminhando, chegamos a um certo lugar, onde, entretanto, os seis montes entre os quais íamos abriam-se e formavam um vale infinito. Certo? É disso que ela está falando aqui. Aí depois ela ainda fala o que tem depois do vale, né? Trans valem apparebat mons sanctus Dei
Sina. Ou seja, que através do vale aparecia o Monte Santo de Deus, Sinai. Indo para a próxima página, também tem um uso semelhante. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui ela diz, Ineo ergo loco convenitur, ou seja, portanto, naquele lugar, quando se chega naquele lugar, ut tamen commonuerunt deductores sancti illi. Então, aqui ela está dizendo que commonuerunt, que avisaram os santos guias. Então, os guias, e mais uma vez ela está usando illi num caso em que poderia ser simplesmente um artigo. Os santos guias, qui nobiscum erant, que estavam conosco, dicentes, dizendo. Aí aqui é aquilo que eles disseram. E, mais uma vez, ela não está apontando para nada, ela só está recuperando algo mencionado. Está funcionando como um artigo. E chegando lá, não sei o que lá, que os santos guias disseram. Da mesma forma que a gente tem aqui os 6 montes entre os quais nós íamos. Certo? Então, ela está usando aqui o illi, que seria um demonstrativo, como artigo. E ele aparece no final. Como eu disse, o latim tinha ordem bem livre, então as palavras podiam aparecer em qualquer lugar. Inclusive, tem uma língua românica que terminou se consolidando assim, com o artigo no final, em vez de o artigo no começo. Porque a gente diria, em português, o exemplo que eu dei antes seria o vento, por exemplo. O vento, o cão, o cachorro. Só que tem o caso do romeno, em que eles não dizem o vento, eles dizem vent, que é vento, e o artigo no final, ventul, seria vento, u. Para dizer o cão, eles dizem câine, e depois colocam o artigo, câinele. Então, o romeno ficou com essa característica. O latim permitia você colocar antes ou depois. A gente ficou com o artigo antes, mas o romeno ficou com o artigo depois. Legal, né? Vamos continuar. Bem, então aí nessa obra do quarto século, que a gente conhece hoje como A Viagem de Etéria, já é possível ver como os artigos iam se consolidando na língua. Em períodos anteriores da língua latina, você não encontraria nada ali. Aquele espaço onde estava o demonstrativo com valor de artigo estaria vazio, não teria nada. Ou mesmo em períodos posteriores ao dela, quando alguém vai escrever em latim seguindo a norma padrão da língua, não teria nada ali. Mas ela estava deixando transparecer um pouco da fala dela, deixando que os demonstrativos aparecessem com valor de artigo. Nas línguas românicas, de forma geral, é esse demonstrativo, ille, que nos dá o artigo. Mas temos uns casos interessantes entre as línguas românicas, em que o artigo não vem de ille, mas sim de ipse. Ipse é a palavra que nos deu esse em português, que é um demonstrativo para a gente. Então, ipse se tornou ipse e depois esse P foi assimilado pelo S e ipse se tornou esse, o nosso esse. Só que o nosso artigo vem do ille, mais especificamente da forma de acusativo do ille, que era illum, como eu já mostrei antes, com illum ventum se tornando o vento. Só que a partir de ipse, ou da sua forma de acusativo ipsum, a gente tem o artigo do sardo e também de uma variedade da língua catalã. Se a gente pegar em latim ille canis, ou illum canem, que seria aquele cão, isso nos dá em italiano il cane, em francês le chien, em português o cão, e em romeno câinele, que na verdade seria canis ille, com o ille no final. Então, canis ille câinele. Só que a partir de ipsum canem, a gente tem sucane, em sardo. Sim, o sardo é uma língua que tem o seu artigo com S, formado a partir do ipse, ou ipsum. Então, para dizer o cão, eles dizem sucane. Para dizer o sardo, para se referir ao nome da língua, o sardo, eles dizem sussardo. Para dizer a língua sarda, eles dizem salimba sarda. E em catalão, numa variedade da língua própria das Ilhas Baleares, a mesma coisa. Para dizerem o cão, eles dizem asca. A palavra ca vem de canem, mesma coisa, canem, cane, can, ca, e o artigo com S. Asca seria o cão. Diferente de outras variedades da língua em que o artigo seria el ou lo em alguns lugares. O mundo seria el mon ou lo mon, mas para esses falantes específicos de catalão se diz as mon. Agora, sobre o artigo indefinido, eu diria que é bem fácil de entender. Simplesmente começaram a usar a palavra como indefinidor, já que ele marca algo como indefinido, ou seja,
dentre as possibilidades. A gente vê esse uso na tradução da Bíblia para o latim, realizada no final do século IV. Vamos dar uma olhada aqui. Bem, a partir daqui, certo? Isso é em Mateus 9, 18. Haec illo loquente a Deos, ou seja, falando ele essas coisas a eles, ou seja, enquanto ele estava falando essas coisas a eles, eis que, princeps unus acessit, et adorabateum dicens. E aí continua, né? O que nos interessa aqui é esse unus. Diz aqui que eis que princeps poderia ser um líder, um chefe. Princeps unus. Então, é um certo líder, um certo chefe, certo? Então, esse unus está servindo como um indefinidor. Ele está funcionando como um artigo indefinido. Tá? Em estágios mais antigos da língua latina, você não esperaria um unus nesse caso. Você esperaria um quidam, por exemplo. Um quidam. Princeps quidam acessit, que seria algo como um certo chefe. Mas aqui temos o unus sendo usado para isso, como indefinidor. E, mais uma vez, ele está aparecendo depois da palavra, né? Como eu disse, o latim tem uma ordem de palavras bem livre, então poderia estar antes, pode estar depois, não importa. E aqui vocês podem ver o unus, em latim, funcionando como um artigo indeterminado. Bem, vamos continuar. Curiosamente, há outras palavras em português que têm a mesma origem dos artigos definidos, como os pronomes pessoais de terceira pessoa. A partir das formas de nominativo ille e illa, temos em português ele e ela. Nesse caso, não tivemos a redução enorme da palavra que aconteceu nos artigos, já que ele e ela não são palavras átonas que ficam acopladas à outra, mas podem funcionar como o próprio sujeito da frase, como palavras tônicas. E por que os nossos pronomes de terceira pessoa também vieram de demonstrativos? Isso acontece porque, além de não ter artigos, o latim também não tinha pronomes pessoais de terceira pessoa. Para isso, eles também usavam demonstrativos. Em português, podemos apontar para alguém e dizer sem pronome, é meu irmão, ou com o pronome pessoal, ele é meu irmão, ou também com um demonstrativo, aquele é meu irmão. São 3 opções, mas em latim só havia 2, sem nada ou com demonstrativo. Frater meus est, ou ille frater meus est. E foi exatamente esse ille que deu o nosso ele. Então, se ille, que significava aquele, se tornou ele, de onde vem o nosso aquele? Também vem de ille. Só que, para indicar que se tratava de um demonstrativo, as pessoas começaram a colocar um elemento antes da palavra e dizer ecum ille. O próprio ecum já é uma contração de ecce eum, mas eu não vou entrar em detalhes. Acontece que esse ecum era usado para mostrar algo, como aqui está ou eis aqui. E juntando isso com ille, ficava mais claro que você estava mostrando algo, ou seja, que se tratava de um demonstrativo. E pronunciando ecum ille juntos, ficava equille. E com o tempo, equille se tornou equelle, aquelle, aquele. Os pronomes oblíquos átonos também vêm dos demonstrativos. Quando você diz não o vejo, esse u, escrito com a letra O, é, em origem, o mesmo u do artigo. E lembra que eu disse que houve um estágio da língua em que o artigo ainda era lo? Antes de perder o L, a gente diria lo vento, em vez de o vento. Bem, nos pronomes átonos, tem casos em que o L se manteve até hoje, como quando havia o contato do R final do verbo com o L, como em quero ver-lo. Quero ver-lo, quero vê-lo. Nesse caso, o que terminou se perdendo foi o R de ver, mas o antigo L do pronome se manteve. Por isso, passamos a ter quero vê-lo. Agora, vocês já sabem que em latim não havia artigos, só que em grego, por outro lado, havia. Já perto de encerrar o vídeo, vamos comparar algo que foi escrito originalmente em grego com a sua tradução para o latim. Eantes glosses ton anthropon lalo, και τον αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Si linguis hominum loquar, et angelorum, caritate auten non habeam, nihil sum,
A tradução literal seria: se nas línguas dos humanos falar e dos anjos, amor, porém, não tiver, nada sou. Em português, a gente tem nas línguas, porque vai ter uma preposição, mais o artigo, né? Em as línguas fica nas línguas. O grego não precisa dessa preposição, então só o artigo, no caso dativo, já supra essa função. Então, a gente tem tes glosses, o artigo, mais a palavra, que significa línguas, e linguis em latim sem artigo. Inclusive, esse glosses aí, né, é daí que vem glossonauta, né? Nauta de navegante e glossa de língua, então navegante dos idiomas, o navegante das línguas. Depois a gente tem dos humanos, certo? Em português é dos humanos, porque é a preposição de contraída com o artigo, fica dos humanos. Em grego não precisa dessa preposição, porque só de colocar no caso genitivo já tem o valor de posse, então ton anthropon, mas está aí o artigo. E em latim, sem artigo nenhum, hominum. E por último, dos anjos, em grego tem artigo, ton angelon, mas em latim é só angelorum, sem artigo. Mas agora temos outra reviravolta. O curioso é que, na verdade, o grego também não tinha artigos originalmente. No grego homérico, ou grego épico, lá do século VIII a.C., não havia artigos. O mesmo processo que gerou artigos nas línguas derivadas do latim também gerou artigos em grego. A palavra que funciona como artigo no grego era simplesmente um demonstrativo em estágios mais antigos da língua. Então, vocês têm dois exemplos do mesmo processo de formação de artigos acontecendo duas vezes em épocas diferentes, em línguas diferentes. Essas coisas acontecem. Tem um outro fenômeno que ocorreu no grego antigo há milênios e ocorreu também no Guarani, aqui na América do Sul. Mas não vou entrar nesses detalhes hoje. Na verdade, eu já comentei sobre isso em outro vídeo. Vou deixar o link na descrição. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de descobrir de onde vêm os nossos artigos. Não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrevam no canal. E lembrem-se de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.